Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. E hoje a gente dá o pontapé inicial numa das campanhas mais importantes do ano, que é o Novembro Azul. E nós estamos aqui no Santa Mônica, que é pioneiro em campanhas para a prevenção e o cuidado do câncer de próstata. Estamos aqui com os doutores Dércio Nonemacher, o doutor Antônio Ernesto Todeschini e o doutor Henrique Nonemacher. Hoje a gente começa essa campanha que é tão importante e a gente começa falando da prevenção, do cuidado que a gente deve ter durante todo o ano. A Santa Mônica tem trabalhado intensivamente para que as pessoas façam os seus exames, façam as suas consultas, estejam atentos a todos os sinais. Bom, inicialmente é importante dizer, a Santa Mônica sempre se preocupou e se preocupa com a prevenção e o tratamento precoce de qualquer tipo de doença. Mas principalmente nesse mês de novembro, é o Novembro Azul. E nós fomos os pioneiros realmente, há mais de 15 anos. Nós começamos a levar essa ideia e fazendo palestras em vários municípios da região, inclusive na própria Erechim, com a finalidade específica de chamar a atenção para o câncer de próstata. Nós sabemos que mais de 68 mil cânceres de próstata, segundo o INCA, nós teremos no Brasil. E o tratamento é curativo quando na fase inicial. Por isso que nós lançamos essa campanha para chamar a atenção de todas as famílias que sempre tem um pai e tem um avô que tem que fazer o tratamento preventivo. Esse tratamento preventivo, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, deve ser feito a todos os homens acima de 50 anos. E esse exame é referente a um exame de sangue e mais o toque retal, porque é muito importante ter esse acompanhamento. E essa patologia, a gente não pode ter nenhum sintoma, né? Nessa fase inicial da doença, ele não dá sintoma nenhum. É por isso que é feita essa observação. E todos os homens que têm história na família devem fazer, tem um irmão, o pai que teve câncer de próstata, ele deve fazer esse exame a partir dos 45 anos. Então é essa que nós queremos chamar a atenção. Vamos fazer o tratamento preventivo? Vamos lá. Nós sempre seremos parceiros. A Santa Mônica não pode se fazer ausente num momento tão importante na vida de todo homem. Doutor Todeschini, as mulheres elas procuram o atendimento médico muito mais do que os homens. Ainda existe muito tabu, muito preconceito em fazer o toque retal, em procurar um urologista e falar do que ele sente? Bem, Sandra, é o seguinte, o tempo voa, né? Sim. Quer dizer, parece que nós estávamos ontem fazendo uma campanha para câncer de próstata e, puxa, já estamos em novembro novamente, né? Então, quer dizer,
Isso aí mostra o seguinte, que conforme se avança na idade, cada vez mais a pessoa tem predisposição a vir a ter esses problemas. E um dos problemas que mais acomete em função da faixa etária é o câncer de próstata. Voltando à tua pergunta, exato, existe ainda o preconceito, mas cada vez esse preconceito está caindo mais em função dessas várias campanhas que a gente vem fazendo. Uma delas é um incentivo de vocês, da televisão, através da campanha Novembro Azul e também a nível nacional. A Sociedade Brasileira de Urologia, até o Dércio não comentou, mas ela definiu para nós, né, naqueles tempos atrás, né, Dércio, para nós sermos os representantes aqui e fazermos essas campanhas. E que bom que teve outras estruturas também, o Hospital de Caridade, que agora também está fazendo e talvez nós iremos lá auxiliarmos isso. Eles solicitaram até uma parceria e eu acho muito bacana isso aí. E que o importante é nós atendermos a população como um todo, né? Doutor Henrique, o senhor é um médico bastante jovem e as pessoas mais jovens acabam se identificando mais com o teu trabalho. A partir de que idade a gente deve fazer aquelas consultas de rotina para evitar qualquer problema? Porque não é só o câncer, é outras doenças. Às vezes é um problema na bexiga, enfim, vários problemas que também acometem os homens. Exato, Sandra. É algo muito cultural, isso digo a nível de Brasil, né? Porque assim, toda menina, quando tem a sua primeira menstruação, 14, 15, enfim, ela já é levada pela sua mãe ao ginecologista, né? E isso, por muitos anos, o urologista ficou de lado, né? Nós sabemos que o urologista, nós somos o médico dos homens, enfim, porém, ficava reservado para aquele paciente com queixa específica, né? Alguma coisa da questão quando está na idade reprodutiva, enfim, mas aquele paciente que após os 50 anos procurava o urologista, né? Tendo queixa ou não. Bom, o que acontece? Recentemente eu estou há 5 anos em Erechim, isso vem mudando cada vez mais. Ano passado, 1 ou 2 anos atrás, a Sociedade Brasileira lançou um programa para fazer como se fosse algo parecido com o que os ginecologistas fazem com as meninas. Então, assim, homens a partir dos 15, 16 anos serem levados e estimulados a irem no urologista para esclarecer dúvidas. E esclarecer dúvidas e questionamentos, enfim, para evoluir como um adulto com mais conhecimento, mais cultura da sua saúde e logo, e isso a gente tem e melhorar como um adulto, exato, ter mais noção da sua saúde. Isso a gente tem notado isso. Tu mesmo comentou, por eu ser o urologista mais novo da clínica, eu tenho recebido muitos homens muito jovens aqui, 18, 19 anos, ou às vezes antes. Muitos homens nem começaram a sua atividade sexual, mas vêm para esclarecer algumas dúvidas para conseguir, enfim. E a gente nota que os mais novos têm menos tabu, menos preconceito. Puxando um link, a Sociedade Brasileira sempre preconizou screening anual, consultas anuais a partir dos 50 anos. E se história familiar, como o pai bem colocou, com 45 anos, se história familiar positiva. Já está diminuindo. Hoje, a história familiar, eu gostaria, a Sociedade Brasileira e a Europeia preconizam começar a procurar o médico com 40 anos, e se história familiar positiva, 40 anos, e se sem história familiar, 45 anos. Mas a gente vê pacientes 30, 28, 40, 35 anos já pedindo um PSA, às vezes a gente solicita o exame, às vezes não, mas enfim, eles são pessoas que estão evoluindo com uma cultura mais tranquila, com um tabu um pouco menor. Claro que existe, né? Mas é algo que a gente tem notado que no dia a dia tem melhorado muito. E esperamos que, porque olha, as mulheres, elas vivem 10 anos a mais do que nós homens. Então, isso é o início de talvez uma mudança, ainda que um pouco equilibrar essa faixa etária, daqui um pouco o homem conseguir ter uma maior longevidade comparando com a mulher. Se importar mais é a primeira etapa, né? Pois é, e quando a gente fala no câncer de próstata, que é o que assusta mais, a palavra câncer, ela já assusta qualquer pessoa. Às vezes o homem, ele está em casa sentindo algum sintoma, algum desconforto, mas fica se protelando para ir fazer essa consulta. Quanto mais cedo ele vier e tiver esse diagnóstico, mais fácil vai ser a cura, doutores? Realmente isso é verdade, porque nós temos que levar em consideração que o câncer de próstata é um câncer silencioso. Você não sente absolutamente nada. Existem outras doenças também, as doenças benignas da próstata, que o paciente às vezes faz o exame preventivo e ele tem um PSA normal, ele tem um aumento benigno na próstata.
Nós, assim, temos que mais ou menos imaginar, de cada 10 homens, um vai ter câncer de próstata. Então, nós sabemos que aqui em Erechim, por exemplo, nós temos em torno de 52 mil homens. Né? Então, nós vamos ter em torno de 2.000, 2.500 por ano que tem suspeita de câncer. Né? Então, se esse câncer for detectado precocemente, sem sintomas, você tem mais chance de curá-lo. Entretanto, é sempre que eu disse no início, é interessante ele fazer o exame do PSA e o toque, porque o toque é importante porque o médico pode detectar um nódulo endurecido, que ele vai perceber no toque, e que o paciente não sente absolutamente nada. Agora, outros pacientes mais idosos, que já fizeram o exame de prevenção de câncer de próstata, eles podem ter os seguintes sintomas, e mesmo quem tiver câncer de próstata, ele pode ter dificuldade para urinar, ele pode ter um jato urinário mais fraco, ele pode levantar 3, 4, 5 vezes à noite para urinar, ele tem uma sensação de esvaziamento incompleto da bexiga. Então, esses já são sinais e sintomas de um quadro obstrutivo. Esse quadro obstrutivo pode ser benigno ou maligno. Se for benigno, tudo bem. Se for maligno, ele poderá ter perdido o tempo ideal para fazer um procedimento cirúrgico, que esse procedimento cirúrgico, em grande maioria, em 95% dos casos, cura o câncer de próstata. Haja visto que aumentou substancialmente no Brasil, também está aumentando, as cirurgias feitas por robótica. Está entendendo? Esse tipo de procedimento cirúrgico, ele está vindo com muita intensidade. Nós temos vários centros no Brasil já, e há 10 anos atrás, né, Henrique, não tinha quase nenhum. Tá entendendo? Hoje tem vários. Nos Estados Unidos tem mais de 240 centros de tratamento de câncer de próstata por robótica. No Brasil tem alguns, e certamente essa tecnologia está avançando a passos muito largos. Então, resumidamente, nós queremos chamar a atenção. Todo homem deve fazer. E um detalhe, quanto mais cedo o homem tiver câncer de próstata, aos 40, 45 anos, é mais agressivo o câncer de próstata. O câncer de próstata, a partir de uma idade mais avançada, ele poderá ter um câncer de próstata, mas poderá ter um câncer menos agressivo. E aí o médico vai fazer um tratamento, digamos assim, vigilância ativa, né? É um tipo de tratamento que se faz, porque na verdade ele já tem 78, 80 anos, ele pode ser acompanhado sem grandes danos. Mas se ele tiver 40 anos, esse tumor poderá certamente ser mais agressivo. Pois é, quando o homem descobre que ele está com câncer de próstata, doutor Todeschini, vem na cabeça dele o medo de tirar toda a próstata e perder a função erétil. Como é que funciona isso? Qual a ligação? A verdade é a seguinte, tanto no câncer de próstata como no câncer de mama, nós temos assim duas formas bem definidas para fazer diagnóstico precoce disso. No câncer de próstata, o que nós temos? Nós temos o PSA, evidente, tem o exame físico através do toque retal, né? E nós temos também a ressonância magnética multiparamétrica, e isso nos ajuda muito para fazer diagnósticos precoces. E no câncer de mama, o que nós temos? A mamografia. Já no câncer de ovário da mulher, nós não temos um exame específico. Tu não viu, né, Sandra? Pô, é o mês do câncer de ovário, porque a gente pode, né, pessoal, fazer o diagnóstico por acaso, surgir, e aí geralmente isso pega no estágio mais avançado. Mas eu gostaria que eu fizesse novamente a pergunta aqui. Quando o homem, doutor, ele descobre que ele tem o câncer, ele já fica com aquele medo de tirar toda a próstata? E também de perder a função erétil. Como é que funciona isso? Quando que ele faz o diagnóstico do câncer de próstata? Ele fez o seu exame de PSA, no PSA ele teve a ressonância magnética, na ressonância magnética nos deu um PIRADS que precisa fazer uma biópsia. Um PIRADS 3 é observação, 4 ou 5 seria, mais o 4 seria casos de biópsia de próstata. Aí esse paciente faz a biópsia e a biópsia nos dá câncer de próstata. O que a gente vê daí? A gente vê o grau de diferenciação celular disso, que nem o Dr. Nonemack, se ele é mais agressivo ou menos agressivo. E isso influi muito na nota que é dado por isso. Por exemplo, o PSA 3+3, vigilância ativa ou a tratamento cirúrgico 3+4. Então, é o grau de diferenciação celular. E aí a gente parte para o procedimento cirúrgico. E aí, voltando à tua colocação, existe sim a possibilidade do paciente ficar impotente. Isso depende muito da experiência,
do cirurgião, mas eventualmente o tumor também ele cruza pelos nervos da próstata e o paciente pode, num procedimento cirúrgico, ficar impotente. Pode. A possibilidade não é tão grande, mas existe isso. E são problemas inerentes a o médico que disser, eu te fiz já tantas cirurgias de próstata, eu não tive pacientes com impotência, tem que ver se isso é correto. Se a colocação dele é certa ou não, geralmente. Né? E nesses casos, o paciente vai precisar fazer uso de medicamento prolongado? Como é que vai ser a vida dele depois? Nós temos assim que revascularizar os corpos cavernosos. Isso se faz com medicações ou com drogas vasoativas aplicadas no pênis. Isso e depende do caso. Os casos que nós temos feito, né, Décio, tivemos sorte, nós não temos tido pacientes com esse tipo de problema, mas isso está descrito nos livros, entende? Quer dizer, isso pode ser que a gente venha a ter agora, isso está descrito. Ok, muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde, a gente vai fazer uma pequena pausa e já retorna. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada, Somatom Perspective Dual Energy, 128 canais, demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica, comprometida com você. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, hoje falando sobre o Novembro Azul, o cuidado que todo homem deve ter com a sua saúde. Doutor Henrique, cada vez mais jovem as pessoas buscam esse atendimento personalizado que vocês oferecem, que bom. Mas quando o paciente jovem tem um câncer de próstata, tem dificuldade na disfunção erétil, como é que funciona aí com esse paciente? Bom, Sandra, por que a gente bate na tecla, né, todo novembro, enfim, e isso o ano inteiro dos nossos consultórios? A gente bate na tecla do diagnóstico precoce. Porque, veja bem, a próstata é uma glândula logo na saída da bexiga, que mede entre 30 a 40 gramas. Enfim, quanto mais velho a gente vai ficando, a próstata vai crescendo. Todos os homens, é uma condição inerente ao envelhecimento masculino. Todos nós homens vamos ter uma próstata que vai crescer com a idade, né? E aí então a gente começa depois dos 60 e poucos anos, uma questão, como o pai mesmo comentou, jato fraco, essas outras questões relacionadas à obstrução prostática, tá? Então todo homem tem crescimento prostático. De todo homem que tem crescimento prostático, alguns vão precisar de medicação, outros de cirurgia, mas o que eu quero dizer é o seguinte: se esse paciente começou a ir no médico e a gente fez um diagnóstico de crescimento benigno e teve uma suspeita pelo PSA ou pelo toque, enfim, suspeita de câncer, como o Dr. Todeschini muito comentou, a gente vai fazer uma ressonância, que cada vez a gente está usando mais. Essa ressonância vai localizar, vai me dar o tamanho da próstata e vai me dar uma localização de onde está esse câncer. E aí, base dessa suspeita de câncer. Uma vez localizada essa provável câncer, vai ser feita a biópsia. Uma vez feita a biópsia, o radiologista vai retirar essas amostras vão para o médico patologista, e o patologista vai dar uma classificação, que varia do Gleason 6, que é um tumor mais fraquinho, ao Gleason 10, o tumor mais forte, mais maligno, a gente diria. Tá? Bom, por que o diagnóstico precoce é muito importante? Porque uma vez diagnosticado o tumor em estágios iniciais, eu consigo fazer uma cirurgia preservadora. O que é uma cirurgia preservadora? Eu consigo tirar a próstata e o seu tumor junto, eu tenho que tirar a próstata sempre inteira, mas eu consigo tirar a próstata junto com o tumor, mantendo toda a inervação da potência. Porque os nervos passam bem ao lado da próstata. Então, por que a questão da robótica na urologia é muito importante? Por quê? Porque nos anos 90, quando começaram a fazer a prostatectomia radical, enfim, que é a cirurgia aberta, que é a cirurgia que a gente mais faz, a prostatectomia aberta, a gente enxerga a olho nu. A gente consegue ter uma ideia dos nervos, mas não tão bem quanto a evolução da técnica, que é a evolução da cirurgia robótica. Então, a cirurgia feita por cirurgiões experientes, cirurgia aberta, eu consigo preservar o nervo. Mas, se eu fizer uma videolaparoscopia, que é a evolução
da cirurgia aberta ou uma cirurgia laparoscópica robô assistida, que é o que o pai comentou que tem cada vez mais centros no Brasil, com o robô eu consigo preservar mais esses nervos. Então a ereção, o pós-operatório é muito melhor. Ele vai sim ter uma queda da questão da potência num primeiro momento, mas com poucos meses ou semanas a função erétil desse paciente vai ser muito mais melhor restabelecida do que com uma cirurgia aberta. Então é a evolução da técnica. Entendeu? Então a cirurgia robótica, por quê? Porque a cirurgia robótica é feita pelo médico urologista, mas a gente possui, como se diz, riqueza de informações. É uma câmera 4K perfeita, em que ela está a 10 centímetros da próstata, que a gente vê como se fosse operando com microscópio. É uma riqueza absoluta de detalhes. Então eu consigo enxergar onde é tumor, onde é próstata e onde é o nervo. E o nervo que é o principal que a gente tem que manter. Se eu for operar mesmo por robô uma próstata, um tumor muito avançado, eu vou ver o nervo, aqui é o nervo da ereção, mas o tumor vai estar muito próximo. Ele vai estar invadindo. Então eu não vou conseguir preservar o nervo da ereção e eu vou fazer uma cirurgia bonita, enfim, boa, vou curar o câncer, mas a ereção dele vai ficar não boa. Por quê? Porque o tumor cresceu muito. Demorou muito para o diagnóstico. Vai demorar muito para a Erechim ter esse tipo de tecnologia ou dentro da Santa Mônica? No primeiro momento, Sandra, por exemplo, usando o Rio Grande do Sul de exemplo, temos 3 a 4 robôs em Porto Alegre. Inclusive estou fazendo até uma certificação lá em Porto Alegre nesse momento. Por que eu estou fazendo certificação em cirurgia robótica? Porque os hospitais de Passo Fundo, um dos hospitais já anunciou a compra, parece que em janeiro está chegando. Então Passo Fundo é a primeira cidade que está tomando esse grande passo, porque é algo que veio para ficar, literalmente, né? Passo Fundo fez esse passo, provavelmente Chapecó deva fazer, e acredito que nesses trilhos também há a possibilidade disso vir para cá, claro. Só o tempo vai dizer, né? Pois é, e aqui, como vocês sempre foram pioneiros em trazer equipamentos, em buscar especialização, em correr atrás de informação, também nesse meio tempo se teve que aperfeiçoar a forma de atender as outras modalidades. Eu não sei a palavra certa para usar aqui com vocês, mas até então a gente atendia, as mulheres iam na ginecologista, os homens no urologista. Hoje mudou muito isso. O homem ele tem optado por outras funções sexuais. Aí como é que tem sido para vocês, médicos assim tão experientes, que já passaram por tanta coisa dentro da medicina, se ver diante de tudo isso, de tantas mudanças? Está se falando muito hoje, tá, Sandra? Ideologia de gênero. Pois é. Agora, seja qual for a ideologia, tanto do homem como da mulher, sempre o homem irá no urologista e a mulher sempre no ginecologista quando estivermos tratando de órgãos sexuais. Concordas comigo? Plenamente. Então, isso aí, a gente responde tudo sobre o que tu acabou de dizer. Quanto ao resto, é muita exploração política disso e que eu não concordo. Eu certo. acho que o homem... Mas tudo bem. Faz parte. Além do câncer de próstata, tem outras doenças que também podem surgir muito jovem ou com o decorrer da idade, que são os problemas na bexiga. Isso tem acontecido, intestino também, que são tudo meio próximo, né? Na parte urológica, nós temos também o jovem, entre 25 e 40 anos, geralmente a faixa etária que mais aparece, que é o câncer de testículo. Eu me lembro quando saí da residência, os pacientes que tinham câncer de testículo, com exceção do seminoma, quando se pegava bem no começo, a maioria nós já pegávamos estágio bem avançado e a gente podia fazer pouco por eles. E um percentual muito pequeno sobrevivia. Hoje, um percentual muito pequeno vem a falecer dessa doença, vem a ter óbito em função do avanço da quimioterapia ou da radioterapia, quando indicado, dependendo do tipo de tumor, se é um tumor seminomatoso ou não seminomatoso. Então, assim, porque a gente pergunta por que cada vez a gente vive mais? Por causa de campanhas como essa, tu entende? Quer dizer, esclarecedoras, e isso nos leva a cada vez fazer com que a população cada vez viva mais, porque se faz cada vez mais diagnósticos precoces, seja ele em qualquer área da medicina, qualquer área de oncologia, a gente consegue hoje fazer esses diagnósticos precoces e esses pacientes vêm a sobreviver e morrer com isso e não disso.
Hoje as pessoas bebem mais, se alimentam de forma errada mais. Isso influencia também na saúde do homem, Dr. Dércio? Influencia bastante, né? Haja visto que, só fazer um parênteses, como é que a gente consegue analisar isso? Sabe que todo homem, a partir dos 40 anos, ele começa a perder 1% da sua testosterona por ano. Então, quando ele chega aos 70 anos, ele já perdeu 30% da sua testosterona. Mas para esse homem, essa perda de 30% é importante ou não é importante? Aí varia de cada um homem diferente do outro, né? Mas às vezes a gente sabe disso, né? Realmente, mas por que me baixa? Aí, eu recentemente andei lendo alguma coisa, na selva amazônica boliviana, os caras começaram a fazer a dosagem através de uma universidade americana e começaram a notar o seguinte: mas por que aqueles homens lá, aqueles índios de 70, 80 anos, tinham um vigor e uma massa muscular muito menor que do homem branco? Então aí começaram a estudar que geralmente é por causa da alimentação. Então nós comemos muito alimentação embutida. Essa alimentação embutida tem muitas substâncias, né, que podem prejudicar o nível de testosterona e, consequentemente, baixa o nível de testosterona. Baixando o nível de testosterona, baixa a libido, baixa a qualidade da ereção. Então, são coisas que nós, na modernidade, temos muitas coisas boas, mas tem isso aí que realmente está pesando muito, né? Então, essas coisas, realmente, eu acho que a humanidade tem que reestudar isso. Há uns 4, 6 anos atrás, eu fui numa palestra às 6 da manhã nos Estados Unidos que falava sobre a geriatria, né? Então, eu estava dizendo assim, que 15% dos homens americanos têm mais que 65 anos. Então, porque lá é considerado a partir de 65 anos, no Brasil é 60 e idoso. Né? Eles têm 15% dessa população. Então, significa que nos Estados Unidos tem 45 milhões de homens acima de 65 anos. E a indústria americana, ela está tentando ver o que ela consegue fazer para melhorar a qualidade desse homem. Uma delas, qual é o grande problema do homem? É a descalcificação óssea. Que realmente tem coisas, por exemplo, o homem não vivia tanto, mas o homem hoje, organicamente, ele pode viver até 115 anos, isso parece que é verdade. Mas eles chegam lá com os ossos fracos. Seguidamente você ouve e vê, uma senhora caiu e quebrou o fêmur. Será que ela não quebrou e caiu? E não caiu e quebrou, né? Então, isso são coisas que ainda nós, a medicina mundial, fica devendo isso, né? Estão estudando isso. Então, eu acho que a tendência é nós melhorar a longevidade, mas tem que melhorar a longevidade com qualidade de vida, né? Não adianta viver mal, 85, 90 anos, mas uma qualidade de vida muito ruim. Isso não é bom. Sofrendo. Né? Então, essa é a nossa posição. Doutor Henrique, complementando um pouquinho o que o doutor Todeschini falou sobre o câncer de testículo, eu gostaria que o senhor explicasse quais são os sintomas. É bem pertinente a pergunta, Sandra, por quê? O que acontece? A gente estava comentando sobre o câncer de mama, né? O câncer de mama, além da mamografia, o que vem antes da mamografia é o autoexame, né? O câncer de testículo também a gente consegue diagnosticar com autoexame. Então, também, como eu comentei, que há algumas campanhas para trazer o jovem paciente para o urologista, dentro dessas questões todas, tem ano passado eu dei uma palestra no São José para o 2º ano, foi muito, muito interessante. Eu expliquei para eles, enfim. Mas assim, existe o autoexame do homem também. Né? E como que é o autoexame? A gente tem que olhar nossas mamas? Sim, claro, porque 1% dos tumores de mama são no homem, mas é um homem mais adulto. O tumor de testículo é no homem mais jovem, né? Entre 25 a 40 anos, até alguns casos um pouco mais jovens. O que a gente tem? Qual que é o autoexame do homem? É o testículo, né? Então lá no banho, enfim. A palpação. Tem que palpar os 2 testículos e sentir qualquer nodularidade, qualquer coisa diferente. Tem que palpar para sentir como que é o normal e acompanhar uma vez por mês, a sociedade preconiza. Mas existe, a gente está batendo nessa tecla também, do autoexame dos testículos masculinos, então, do testículo. Então, todos uma vez por mês, examinar, tá tudo bem, tudo certo. Muitas vezes atendo pacientes, isso é normal, não é normal. Eles já têm essa questão cultural, e aí a gente examina, muitas vezes não é nada, alguma veia dilatada ou algo assim, algum cisto de epidídimo, muitas vezes até vem homens com muitas
muito preocupado e na verdade não é nada, né? Então o sintoma que o tumor de testículo gera é uma massa testicular palpável até a mão do leigo, né? Então essa que é indolor, né? Exato, um nódulo indolor, mas um nódulo que daí uma vez tendo dúvida do que tem no testículo, vai no neurologista, a gente está acostumado, a gente palpa e daí nós vamos ter suspeita. Aí nós vamos pedir exames complementares, enfim, mas normalmente palparemos um nódulo pétreo, algo diferente que não era para estar ali e que algo que normalmente não dói. Para a gente finalizar, eu gostaria de ouvir de vocês três sobre essa questão hoje, drogas, excesso de bebidas, anabolizantes, essa necessidade de ter esse corpo perfeito? Eu vou, desculpa te interromper, Sandra, mas é algo que é todos os dias, né? Não só o câncer de próstata, que é o nosso assunto, cânceres urológicos também, mas cânceres gerais. O estilo de vida nosso é o que nos mata, né, na verdade. Então, assim, claro, estamos vivendo cada vez mais, então temos mais exposição a todas essas questões que os colegas comentaram. Mas, assim, reduzir os alimentos industrializados, reduzir a questão química, controle de estresse, atividade física, no mínimo 150 minutos por semana, quanto mais, melhor. Aumentar a ingesta de frutas e verduras, tomar bastante água, controle de estresse, como eu já comentei, são questões que vão diminuir a chance de apresentar todos os cânceres, entre eles o de próstata, o de testículo, de bexiga e todos mais, além dos outros todos não urológicos. Bom, puxando o link nesse mesmo assunto, a questão do culto perfeito, do corpo... a questão do corpo perfeito, essa cultuação do corpo perfeito, ele traz muitos malefícios, né? Então, nós médicos somos proibidos de usar anabolizante para fins estéticos. Então, no meu consultório eu nunca vou prescrever um anabolizante ou um hormônio para cultos estéticos, para questões estéticas. Eu sim tenho indicação pacientes mais idosos, pacientes acima de 60, 70 anos, com queda dos níveis hormonais e sintomas associados, a gente faz reposição. Mas não reposição como o pessoal faz de academia, né? Então, normalmente esse pessoal pega em fóruns online, essas questões, eles importam no Paraguai, às vezes algo, enfim, ilegal por aqui, eles usam indiscriminadamente. Então, tem alguns pacientes que a gente faz o controle após o uso. Eu proíbo, eu digo para não usar, mas cada um faz o que quiser na sua vida, né? Então, a gente... o paciente que usa muito anabolizante, ele pode ficar infértil, ele pode apresentar massas hepáticas, pode aumentar a chance de outras várias doenças. Então, se o paciente usou e está arrependido, enfim, ele vai procurar o urologista e nós vamos fazer o controle de danos, ou seja, resolver o que aquele abuso gerou no corpo dele, né? Mas é algo que a gente nota que é cada vez mais usado e é cada vez mais polêmica essa questão. Então, você que está ouvindo, enfim, se puder evitar o uso disso, procure um médico e tente outras questões que não seriam abuso de anabolizante para poder melhorar a sua performance, algo assim, dentro de uma tolerância natural, não no momento que a gente abusa de outras, sempre vai ter qualquer remédio tem um efeito colateral. Quando a gente abusa de remédios fortes, o efeito colateral é algo muito mais importante, né? Com certeza. Agora vamos ouvir o Dr. Dércio e também o Dr. Todeschini com as suas considerações finais sobre este tema tão importante que a gente precisa falar cada vez mais dentro de casa. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, que a minha opinião é que realmente nós somos que nem o peixe, podemos morrer pela boca, né? Mas assim, uma alimentação balanceada realmente é muito boa. Fazer exercício periodicamente, o Henrique tem me estimulado a fazer, eu estava meio parando, mas... voltei a fazer, né? Realmente isso é uma coisa fundamental. Outra coisa que nós recomendamos muito também, em termos de cálculos renais, né? Para não fazer uso de refrigerante, porque refrigerante é uma das causas, né? Outra coisa mais, caminhar pelo menos meia hora por dia, isso é muito bom, quem puder. É evidente que o dia que chove, não fazer uso do cigarro, porque realmente é um malefício já confirmado. Pode ver que de cada 10 pacientes que têm câncer de bexiga, 9 são fumantes, né? E é um tumor muito agressivo às vezes, né? Então, são essas coisas, eu acho que assim, a gente tem que rever a nossa vida e aquilo que eu disse no início antes, né? Eu acho que o mundo todo está tentando estudar melhor isso para poder proporcionar uma qualidade de vida melhor para toda a geração, os novos, os mais média idade e os de idade mais avançada. Porque o que a gente quer, o que se leva dessa vida, é a vida que se leva.
Então eu acho que é por aí que nós devemos dar a nossa contribuição, começando pela nós mesmos e tentando contagiar a todas essas pessoas que nos ouvem e que buscam continuamente conhecer melhor o porquê do uso de alimentação mais saudável, uso de produtos orgânicos, etc. Isso realmente é fundamental. Eu acho que é por aí que nós temos que trabalhar. Ok. Doutor Todeschini? Exatamente o que o Nemarque falou, correto. O que eu gostaria de lembrar é que essa nossa passagem é uma passagem muito rápida, se a gente for analisar. E como nós estamos no Novembro Azul, resumindo, nós temos que ir ao urologista uma vez por ano, a partir dos 50 anos de idade, se não houver história familiar de câncer de próstata, ou se não, a partir dos 45 anos, se houver história na família de câncer de próstata. A genética, infelizmente, fala muito alto nisso hoje. Então, assim, o paciente que chega ao consultório do urologista sempre se faz uma história familiar. O pai está vivo, o avô está vivo, morreu de quê? E essa história familiar nos leva a pensar ou investigar mais para um ramo ou mais para o outro. E nós temos 2 ramos bem definidos, doenças cardiovasculares e neoplasias, que é o câncer. Sim. E às vezes existe a junção dos 2. Ali a genética daí não foi nada favorável para essa pessoa. Nada mesmo. Então o que nós gostaríamos de dizer? Que a gente aqui no Santa Mônica, eu, Dr. Nonemacher e o Dr. Henrique, estamos atendendo, estamos à disposição de toda a população e dizer que a gente dispõe de toda a tecnologia possível hoje, com exceção do robô nesse momento. No futuro não se sabe, né, Henrique? Entende? Para resolver todos os problemas. Nós temos serviço de imagem, nós temos litotripsia para cálculos renais, nós temos laser também. Então a gente está muito satisfeito com a acolhida e com os pacientes que têm procurado a Santa Mônica para resolver os seus problemas urológicos e outros problemas também. Que com certeza. Nós temos estrutura hospitalar, temos tudo. Né? É um belo centro. E a todos vocês que nos acompanham, boa noite. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem.